Fala galerinha do xadrez, tudo beleza pessoal? Estamos aqui na quarta rodada do Grenke Chess 2019, um torneio fortíssimo internacional que está tendo na Alemanha. São vários países, a gente tem jogadores aí como Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, o Maxime Vachier-Lagrave, o Peter Svidler, o George Mayer, o Vincent Keimer e alguns outros jogadores realmente fortíssimos. Por estar sendo na Alemanha, a Alemanha tem direito lá a 2 jogadores, portanto o Vincent Keimer e o George Mayer. E a partida deles que a gente vai ver hoje aqui, uma partida bastante interessante. Muita gente tá pedindo uma partida do Anand, eu também tô louco pra mostrar. Prometo aí que durante o torneio eu vou mostrar também uma partida do Viswanathan Anand, a lenda viva da Índia, o grande mestre indiano, um dos mais fortes aí do mundo. Pessoal, antes de mais nada, quero agradecer aqui de coração o livro que eu recebi de um inscrito aí, do Marcelo Coimbra Furtado. Muito obrigado, Marcelo Coimbra, de coração. O livro do Helder Câmara, Diagonais Crônicas de Xadrez. Gente, isso daqui não é merchan não, tá bom? Não tô fazendo merchan pra ninguém. Foi o presente de um inscrito realmente, ó, veio com uma cartinha. O livro tá todo anotado, tá bom? Então tem anotação. Não é que ele me deu um livro aí pra... o Marcelo Coimbra não tem nada a ver com as vendas aí do livro, tá bom? Mas ele me mandou esse livro aqui na cartinha, comentando aqui, são partidas comentadas pelo Helder Câmara e são partidas fantásticas que podem ser colocadas aí no canal. Então muito obrigado, Marcelo Coimbra. O Helder Câmara, não tenho o que falar, é realmente uma pessoa que foi de extrema importância para o xadrez nacional, o falecido Helder Câmara, queridíssimo por toda a comunidade enxadrística, teve um papel aí realmente fundamental no xadrez brasileiro. E tá aqui receber então esse livro que já é o carinho de um inscrito e ainda mais do Helder Câmara, fico muito agradecido de verdade. E vamos dar uma olhada nessa partida então. Aqui o Vincent Keimer, o mestre internacional alemão de 14 anos, tá jogando contra o George Mayer, o número 1 da Alemanha. E vamos olhar. O Vincent Keimer abre aqui com D4, peão da dama, temos E6, C4, cavalo em F6. E aqui, se eu não me engano, até foi o Vincent Keimer em outra partida que não quis jogar o cavalo C3 aqui para não cair numa defesa, numa Ninzo Índia, né? Então ele jogou aqui o cavalo em F3, que é a anti-Ninzo Índia, para não cair nessa. E se eu não me engano, na partida anterior, o adversário jogou o bispo B4 de qualquer jeito, indo para uma Bogo Índia. Nesse caso, o George Mayer não vai para Bogo Índia e ele continua aqui com D5. Temos cavalo C3 e agora D toma em C4. A gente transpôs aí para um gambito da dama. Aceito, né? Na maioria das vezes, as negras não capturam aqui o peão de C4 e a gente acaba não vendo muito isso. Não é tão comum, né? Não é errado capturar esse peão, mas as negras, para capturarem aí, tem que saberem muito bem o que elas estão fazendo. Por quê? As brancas entregam o peão para ganharem um centro realmente muito forte. E é dessa forma que o Vincent Keimer continua. Ele entregou um peão e continua ganhando espaço aí com E4. Agora o bispo, claro, tá atacando o peão aqui de C4. B5 defendendo e permitindo, né, o lance aqui, cavalo toma em B5, mas a ideia é que o cavalo tá defendendo aqui em E4. Então o cavalo das negras poderia capturar em E4 na sequência. Então o Vincent Keimer continua primeiro com E5, atacando então o cavalo, e depois de cavalo D5, agora sim capturando em B5. Cavalo toma B5, cavalo B6, e esse cavalo é muito importante, ele vai ficar defendendo aqui o peão de C4 por bastante tempo na partida. Bispo em E2 para poder dar roque, cavalo C6 desenvolvendo, roque, bispo em E7, o George Mayer também quer dar roque, e aqui dama D2. Pode parecer estranho colocar a dama aqui na frente do bispo, mas a dama vai querer vir para F4 e o bispo para E3, então tá tudo certo. Bispo B7 foi jogado, dama em F4, dama D7, e aqui o George Mayer dá a entender, né, que ele também tem na manga aí o grande roque. Ele não definiu ainda para que lado que ele vai rocar. Cavalo C3 não é muito legal, aqui o Vincent Keimer deixar uma peça desprotegida ali em B5 num raio-x ali da dama, né, possibilidades táticas poderiam existir a qualquer momento. Ou aqui em D4 talvez, enfim, talvez não agora também ou no futuro, mas não é bom você deixar peças indefesas. Então cavalo C3 não permitindo qualquer tipo de tática, H6 foi jogado, torre D1, colocando então, desenvolvendo uma torre e adicionando mais uma defesa a esse peão central importante de D4, G5 atacando a dama, dama G3, e aqui o George Mayer já estourou tudo na ala do rei, ele decide dar o grande roque.
Bispo em E3 foi jogado, adicionando mais uma defesa ao peão central. E aqui cavalo B4. E esse cavalo de B4 ele poderá vir para C2, com alguns ataques interessantes. Esse lance também abre aqui a atividade do bispo. E a partida continua então com o cavalo D2, atacando aqui em C4. E o George Mayer não está muito interessado em se defender aí não. Ele joga com H5, parte para um ataque na ala do rei. Entrega aí um peão. Na verdade, devolve, né? Não, já tinha devolvido o peão. Vamos contar aqui, na dúvida conta. 2, 4, 7 peões aí para as brancas, 2, 4, 6, 7 peões para as negras. Então realmente deixando aí o peão de C4 para começar um ataque na ala do rei. O Vincent Keimer aceita o suculento peão de C4, cavalo toma C4, G4, o George Mayer vai partindo para um ataque na ala do rei, cavalo toma em B6, é interessante agora para o Vincent Keimer trocar algumas peças, toma em B6, porque afinal de contas ele quer amenizar esse ataque todo aí do George Mayer. Bispo B5 atacando a dama, bispo C6 cobre, bispo toma, dama e agora dama em F4. Ameaçando aqui o peão de F7. Torre de D em F8 defendendo e agora o Vincent Keimer vai para um lance bastante interessante, ele está com um peão a mais aqui e ele devolve qualidade jogando o lance D5, abrindo mais atividade do bispo e tentando realmente dar uma desestruturada, né? Expor aqui um pouco também o rei. Vamos ver como continua, é bastante legal. Cavalo toma em D5, cavalo toma em D5 e toma em D5. E agora, essa última peça aqui que não foi desenvolvida, a torre de A aqui, ó, ela vem para o jogo com um tempo sobre a dama na importante coluna C. Olha que legal, torre de A em C1. Então não foi à toa que o Vincent Keimer entregou um peão aí, devolveu o peão. Dama B7 e agora dama em F5 cheque, depois de rei B8, dama D7. Esse lance é muito forte, é um duplo, né? Porque ele ataca em D5, ele ataca em E7, né? Também fica fazendo uma pressão aqui em C7 e não dá aqui muito pro George Mayer defender tudo. Então ele continua com C5, defendendo, né? Aqui o bispo, mas o peão de D5 está caindo. Então o Vincent Keimer continua agora com o peão de vantagem, com dama toma D5, e depois de dama toma D5, torre toma D5, torre D8, propondo aí as trocas. O Vincent Keimer recua com a sua torre para D1, torre de D em D1, portanto, e o George Mayer aproveita para melhorar a posição do rei com rei C7. Rei F1, os reis devem entrar na partida agora, rei C6, rei E2 e torre de H em 8, colocando a torre aqui na mesma coluna do rei e fazendo um raio-x aqui no peão de E5, que está sozinho. F4, portanto, foi jogado aqui pelo Vincent Keimer, adicionando uma defesa ao peão de E5. F6, tentando abrir aí a coluna E. E também F6, bispo também F6 e mais algumas trocas agora com torre toma em D8, torre toma em D8, o peão de B2 ficou atacado e agora B3. Vale dizer, o Vincent Keimer tá com um peão a mais? Tá, mas o rei do George Mayer tá muito bem colocado, o rei do Vincent Keimer vai sofrer alguns ataques agora depois de torre E8, colocando uma cravada então aqui em cima do bispo, algumas ameaças aí começam a surgir. Né? Por exemplo, se fosse vez das negras, bispo D4 aqui seria um lance muito forte, né? Como é que você vai defender aqui o bispo de E3? Então o Vincent Keimer tem que tomar cuidado. Rei D3, não pode deixar esse bispo cravado. Torre D8 cheque, rei C2 e torre E8. E aqui o George Mayer então ataca mais uma vez esse bispo, está indefeso. Se o Vincent Keimer vier para D3, eu acredito que o George Mayer vai querer ficar repetindo o lance, afinal de contas ele está com um peão a menos. E aqui então o Vincent Keimer decide não ir com o rei D3 e ir para uma situação de empate já, de repetição, e continua com torre E1, bravamente defendendo aí o seu bispo, rei D5, melhorando a posição do rei, A4, segurando uma expansão aqui desses peões, mantendo esses peões fixos nas casas negras, né? É muito importante você conseguir colocar, quando você está com uma briga de bispos de casas escuras, você coloca os seus peões em casas claras e fixa os do seu adversário em casas negras para eles virarem alvos no futuro. A torre E4 foi jogado e agora bispo D2 propondo aqui a troca de torres. Torre toma em 1, bispo toma em 1 e rei E4. Então apesar aqui do peão a menos, o George Mayer tá com o rei bastante ativo, né? Tá com uma posição legal, né? Já tá encostando aqui no peão de F4. O rei do Vincent Keimer não consegue entrar na posição, o bispo não deixa. O rei também está cortando casas importantes, então ele já tem compensação aí pelo peão a menos. A F5 foi jogado pelo Vincent Keimer e aqui, se o George Mayer aceitar esse peão com o rei F5, o Vincent Keimer ganha pelo menos aqui a casa D3 para o rei e fica tudo bem equilibrado aqui, provavelmente uma continuação de empate.
mas depois de F5, o George Mayer não está muito interessado no empate, ele é experiente, ele está testando o garoto Vincent Keimer de 14 anos, até que ponto ele vai saber jogar esse final, que não é um final fácil. E ele continua aqui com H4, então, expandindo com os seus peões e deixando o Vincent Keimer nessa posição incômoda, né? Que o rei não consegue entrar aí na posição. Bispo C3, então, pelo menos propondo aí as trocas. E depois de bispo toma C3, rei toma C3. Agora sim, rei toma F5 e a gente tem no tabuleiro um final bastante interessante realmente. Porque, apesar do material estar igual, são 4 peões para cada lado, né? O que está acontecendo? O rei do Vincent Keimer está muito próximo desses peões e o rei do George Mayer vai poder encostar também nos peões do Vincent Keimer, né? Vai levar um pouco mais de tempo para o rei encostar? Vai! No entanto, esses peões aqui já estão na quinta horizontal e os do Vincent Keimer ainda estão na terceira e na quarta. Então não é um final fácil de você calcular, né? É um final muito emocionante que a gente tem aqui no tabuleiro e vamos ver como a partida continua então. O Vincent Keimer vai para cima desses peões com rei C4, rei F4 aqui pelo George Mayer, tá bem claro o que tá acontecendo aqui, é uma correria danada, cada um correndo aí, e vamos ver quem vai mais rápido. Rei B5, rei F2, rei toma B6, rei F2, A5. O Vincent Keimer vai subindo rapidamente aí com o seu peão. Rei toma G2, A6, avançando. Rei toma em H2, A7. E o peão do Vincent Keimer tá muito próximo de ser promovido para a dama. G3 aqui pelo George Mayer, ele também precisa correr com seus peões. A8 promovendo para a dama, G2, e agora o Vincent Keimer vai para uma sequência muito bacana aí, com dama B8, olha só que zigue-zague que ele vai fazendo aqui, rei H3, dama C8, rei H2, dama C7, rei H3, dama D7, rei H2, dama D6, rei H3, dama E6, rei H2, dama E5, rei H3, e agora dama em E1. Qual que é a ideia, né? Segurando aqui o avanço do peão para não descer para G1 e fazendo uma pressão em H4. Agora o rei não pode vir para H2 se não cai em H4 com cheque. Então muito legal aqui a manobra do Vincent Keimer, muito instrutiva, serve para todo mundo. E agora o experiente George Mayer vai para um lance bastante ardiloso aqui, é o lance C4, tá bom? Esse lance tem uma armadilha nesse lance. E o que está acontecendo? Um jogador desavisado aqui, com muita pressa, capturaria o peão. Não foi o lance jogado pelo Vincent Keimer. E aqui as pretas teriam um lance de empate. Será que você consegue encontrar? Se você tivesse de pretas aí e precisasse empatar a partida, o que você faria, né? E o lance correto aqui seria, espero que você tenha encontrado, G1 promovendo para a dama com cheque. Esse lance empata de imediato. É cheque, tá ameaçando a dama então é forçada a capturar. E aqui a gente teria um empate por afogamento. O rei não tem para onde se mexer. Não tem, portanto, um lance legal para fazer. O rei não está em xeque, é empate por afogamento. Então, depois de C4, o Vincent Keimer não cai nessa cilada do George Mayer. Olha como finais são perigosos, né? E ele vai para o lance correto, B4. E a partida continua, então, C3. Aqui o George Mayer vai avançando com o seu peão, rei C6, dando licença para o peão poder subir, C2 e aqui dama C1. Continua mantendo o olho aqui no peão de G para ele não poder promover e também está ameaçando capturar aqui o peão, né? É bastante interessante aqui a posição. Rei H2 foi jogado e agora a dama toma aqui em C2 e o peão de G está cravado, não pode avançar. Legal. Rei H3 foi jogado, dama D3 cheque, mais uma manobra interessante e instrutiva aqui do Vincent Keimer. Vamos ver onde ele quer chegar com esse cheque. Rei H2, dama E2, mais uma vez cravando o peão. Rei H3, dama E3, cheque. Rei H2 e agora dama em F2. A ideia aqui é que está cravando o peão e também atacando aqui o peão de H4. Legal, né? Não dá para mais jogar rei H3, senão a dama chega aqui em G1 e aí é fim de jogo, tá? Então aqui tem que jogar H3 forçado e o Vincent Keimer ganha, portanto, um tempinho aqui para subir o peão para B5. B5 foi jogado, rei H1 e agora dama G3, ameaçando o peão aqui de H3. Ah, mas agora dá para promover para dama. É que aí captura o peão de H3, depois troca as damas e vai sobrar um peão aí. Vitória fácil para o Vincent Keimer, tá? Então aqui o George Mayer ainda continua com H2 e agora ele tem 2 peões passados e conectados aí na sétima. Dama em F3, cravando aqui o peão, ele não pode avançar, tá cravado. Rei G1, forçado. Dama em E3, cheque. E aqui, gente, vale dizer
que somente o lance dama e3 cheque permite ao Vincent Keimer continuar com vantagem. Então não é um final fácil, mesmo assim, com uma dama no tabuleiro, as pretas não tem dama. Qualquer outro lance aqui permite as pretas empatarem, tá? Dama D1 permite empatar, dama G3 permite empatar, dama E2 também permite empatar, vai promover peão, tá? Então tem que jogar de forma precisa aqui. Vamos ver mais uma manobra instrutiva do Vincent Keimer. O que ele quer? Ganhar um tempo, tá? Ele quer conseguir subir esse peão aí sem deixar as pretas promoverem. Como é que ele faz isso? Primeiro com dama E3, cheque, e agora não dá para jogar rei aqui em H1, tá? Senão aqui é mate em 2. Você consegue enxergar o mate em 2? Se você quiser, vale a pena, gente. Esse final aqui é bem instrutivo, tá? Vale a pena dar pausa. Se você quiser, tem mate aqui em 2 lances. E o lance certo, espero que você tenha encontrado, seria aqui o lance dama E4, cravando o peão, tá bom? E aqui forçando, lance forçado rei G1. E aí dama E1 seria checkmate. Bonito, né? Então o Vincent Keimer está jogando de forma correta e o seu adversário também. Por isso que depois, aqui de cheque, ele jogou o único lance rei F1. E agora, mais um lance aqui instrutivo do Vincent Keimer. Dama F4 cheque, atacando o peão, forçando o rei para G1. E agora ele ganha um tempo. Olha que legal. Um tempo para avançar o peão. B6. Agora, H1 promovendo para a dama, B7. E olha só, a dama segurando ainda a casa de promoção do peão. Né? O peão do George Mayer também está na sétima, mas o rei não está permitindo com que ele seja promovido. Olha que posição legal, né? Dama H7 foi jogado, B8 promovendo para a dama. Rei H1, George Mayer quer a qualquer custo também promover a sua segunda dama. A gente tem uma posição muito peculiar aqui no tabuleiro, muito difícil de acontecer, onde as brancas, aqui o Vincent Keimer tem 2 damas jogando contra uma dama. Muito legal, né? 3 damas aí no tabuleiro. Dama em F3 foi jogado pelo Vincent Keimer, mais um lance ultra preciso, né? Cravando mais uma vez. E agora, gente, a gente sabe que dama dá cheque, né? Dama e rei no centro é uma combinação que resulta em cheques, em muitos cheques. Vamos ver como é que continua aqui. Dama C2 cheque, rei D5. O Vincent Keimer tem que achar algum lugar aí pra esse rei onde ele não vai mais ficar tomando cheque, né? Ficar tomando fogo cruzado aí. Vamos ver. Dama D2 cheque, rei E4. Dama C2 cheque, rei E5. Dama C5 cheque, rei F6. Dama D4 cheque, rei G6. E fim de cheques e fim de jogo. Nessa posição, o George Mayer, portanto, abandona aí a partida. Vitória do garoto Vincent Keimer, de 14 anos. Por que abandonou? Porque não tem mais cheque, né? E aí com esse peão cravado, né? Não dá pra ser promovido. Em mais alguns lances aí, o Vincent Keimer vai dar checkmate aqui no rei. 2 damas, né? Não tem erro. Você pode tranquilamente dar checkmate aí. Não vai ser muito difícil. Então uma vitória incrível aqui do Vincent Keimer. Vale dizer que ele tá fazendo um excelente torneio, apesar de ter perdido aí dos outros grandes mestres e tal. Ganhou aqui de um super grande mestre com mais de 2.700 de rating, né? Tenho certeza aqui que o George Mayer jogou com todo o seu melhor aí e realmente não deu pro garoto Vincent Keimer. Agora, gente, queria mostrar para vocês uma posição dessa partida para ilustrar por que finais são muito importantes aí de serem estudados, tá? Eu não comentei durante a partida para não perder a dinâmica, mas nessa posição, quando o Vincent Keimer jogou A5, as pretas jogaram aqui rei toma em G2 e foi aquela correria maluca que a gente viu, né? E quando o George Mayer fez aquela armadilha de C4, o Vincent Keimer não foi obrigado a aceitar, passou com B4 e aí a gente teve a continuação que a gente já viu, né? Agora, qual que é a diferença? Nessa posição aqui, o George Mayer tinha um lance que empatava. Então, vale a pena. A gente vê aqui que finais realmente são xadrez à parte, tá? Final de xadrez praticamente não é jogo de xadrez, é um outro jogo, tá? E aí é o que diferencia realmente os grandes mestres, os GMs, né? Dos JMs, tá bom? Os grandes mestres dos mestres Jedi, tá? Dos Jedi Masters. Porque realmente saber jogar final torna um grande mestre num Jedi, num mestre Jedi, tá? Porque finais realmente são muito difíceis. E aqui, para você ter ideia, o lance que empata para as negras é o lance C4. É o único lance que empata aqui. Como assim, Rafael? Qual que é a ideia desse lance? Lembra que a gente viu naquela análise, naquela posição, quando o George Mayer jogou o C4 para fazer uma armadilha lá para cair num afogamento? O Vincent Keimer não foi obrigado a capturar e ele avançou. Dava para ter antecipado aquela tática aqui. Pô, mas aí ele teria que ter enxergado muitos lances na frente? Pois é, teria, tá? Mas existia essa possibilidade de jogar C4. E agora, o Vincent Keimer não poderia recusar esse peão. Porque se ele avançasse, esse peão ficaria muito próximo de ser promovido aí para dama, tá? Então ele seria
forçado aqui a capturar, e a gente teria uma sequência parecida, ó. Rei toma, vamos lá, avançando, rei toma, muito parecida aqui a situação, ó, o zigue-zague aí da dama, tá? Vamos fazer bem parecido aí, para ilustrar bem o que aconteceria, né? E aí, depois aqui de dama C1, por exemplo, com a mesma ideia aqui de segurar o peão, a gente poderia ter o lance simplesmente o peão promovendo para a dama, tá? E aí cairia naquela situação do afogamento. É cheque, tá atacando a dama, forçaria a captura e aí seria empate por afogamento, tá bom? Então legal, né, gente? Muito bacana. Nessa posição aqui o George Meyer não enxergou, né, a continuação. O único lance que empataria que seria o lance C4. Diga-se de passagem, muito difícil de ser encontrado, né? Você falar que o único lance que empata nessa posição é você entregar um peão jogando C4. É um xadrez do mais sofisticado, mas eu quis mostrar isso para realmente ilustrar, né, o quão complexos são os finais e quão importantes são, né? Aqui os dois jogadores jogaram de forma impecável por 48 lances, por horas e horas e horas, e de repente você escorrega, escapa da tua mão um empate, porque você não conseguiu achar o lance de final adequado. Jogou Rei G2 e aí perdeu. Do Vincent Keimer, que diga-se de passagem também jogou de forma impecável para garantir a sua vitória. Eu vou colocar na posição final, que merece realmente uma posição muito bonita, com 3 damas aí no tabuleiro, né? E muito bacana. Pessoal, muito obrigado então mais uma vez pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!